Boa tarde, eu sou a Tayane, vamos nas pegadas? Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre o justo e o perverso. Se encontra em Malaquias 3, do versículo 13 ao 18, que diz assim: As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizes que temos falado contra ti? Vós dizes, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Em Malaquias 3, o Senhor Deus começa fazendo uma promessa de restauração. Ao longo da história, observamos a intervenção de Deus. Por pior que a situação se torne, por maior que seja a calamidade, em algum momento o Senhor intervém na história, impedindo assim que o caos domine. Contudo, há também a promessa de juízo contra aqueles que promovem o caos, a destruição e o pecado, ou seja, o mal será julgado. Mais uma vez, a palavra de Deus aborda a questão da honra. Ele fala de maneira mais direta e explícita sobre a honra devida a ele, ministrada através de dízimos e ofertas. Observamos que a conduta do povo é fruto de sua visão do serviço a Deus. Eles consideram uma tarefa inútil. Eles não veem a menor utilidade. Isso porque eles observam sobre a perspectiva errada. Eles pensavam: agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Quando nutrimos este tipo de atitude no nosso coração, a nossa fé é contaminada, nos tornamos amargos e somos dominados pela incredulidade. Em seguida, o Senhor mostra a como ele enxerga aqueles que o temem. Deus considera um tesouro particular aqueles que o temem. A promessa é que eles não ficarão desamparados. Malaquias 3, versículo 13. Que temos falado contra ti, para que continuar nas formas da lei cerimonial. Para que continuar nas formas da lei cerimonial? A opinião geral estava perigosamente perto da conclusão de que o culto a Jeová podia muito bem ser interrompido. Contudo, os israelitas, mais uma vez fingindo piedade, perguntavam: que temos falado contra ti? Malaquias 3, versículo 14. Inútil é servir a Deus. Servir a Jeová foi colocado na base comercial. Se não resultasse em prosperidade material, podia-se deixar de adorar a Deus. Andar de luto. A expressão poderia ser entendida como a efetuação das formas externas associadas com o arrependimento, sem a experiência do verdadeiro arrependimento interno. Malaquias 3, versículo 15. Reputamos por felizes os soberbos. A passagem provavelmente se refere aos pecadores grosseiros, em geral quer judeus ou gentios, que prosperavam materialmente. Sim, eles testam, traduza-se, sim, eles têm tentado a Deus e têm sido livrados. Malaquias 3, versículo 16. Então, uma sociedade sem Deus, com seu modo de vida ímpio, leva os crentes a se reunirem para encorajamento mútuo e testemunho unificado. Os que temiam, ainda havia verdadeiros crentes em Israel. Um memorial nos céus há um registro daqueles que reverenciam o Senhor, quanto à figura. Veja Esté 2:23. Esté 2, versículo 23. Investigou-se o caso, e era fato, e ambos foram pendurados numa forca
Isso foi escrito no livro das Crônicas perante o rei. Esté 6, do versículo 1. Esté, capítulo 6, do versículo 1 ao 3, que diz assim: Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigitá e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: Que honras e distinções se deram a Mordecai por isso, nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Para mim, a primeira Malaquias 3, versículo 17. Para mim, a primeira parte da sentença deveria ser: E eles serão meus, propriedade valiosa. Naquele dia, o dia do Senhor poderia se traduzir: No dia em que eu agir, o dia virá, quando Deus agir, quando a justiça for partilhada. Poupá-los-ei, o dia do Senhor será um dia terrível. Mas os justos têm a certeza confortadora de que, seja como for, esse dia libertará os que são dele. Malaquias 3, versículo 18. Então vereis outra vez a diferença. A história tem evidenciado sabejamente o fato de que tudo que o homem semear, isso também se fará. E continuará sendo assim. Só olhos cegos ou obstinação persistente pode defender a tese de que Deus não faz distinção entre o justo e o ímpio na dispensação de bênçãos. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias 3, versículo 18, devocional. Pensamento. O que recebeu essa palavra divina por intermédio do profeta Malaquias? O povo que recebeu essa palavra divina por intermédio do profeta Malaquias estava murmurando. Eles olhavam para a vida dos soberbos, os quais não tinham parte com Deus, e os titulavam como mais felizes. Há momentos que pensamos que Deus já não está conosco. Olhamos para tudo aquilo que fizemos em prol de nossa fé e chegamos à conclusão que nada valeu a pena. Quando a palavra de Deus diz: Vereis outra vez a diferença, é porque ela já o fez na vida dos homens do passado, como Abraão, Isaque, Jacó e tantos outros que não duvidaram do poder e do cuidado de Deus, e que assim obtiveram a notória diferença proposta por ele. Deus quer fazer o mesmo em tua vida. Creia. Oração. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te peço, abra-me os olhos para enxergar o teu poder agindo na minha vida e me faça entender o tempo e o modo que o Senhor trabalha. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Dois caminhos: ímpio, destruição eterna, vida inconstante; justo, salvação eterna, prosperidade e felicidade. O homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Provérbios 20, versículo 7. O justo não passará por sofrimentos, mas o perverso está coberto de dificuldades. Provérbios 12, versículo 21. Que Deus possa estar falando no seu coração grandemente através dessa palavra. Fique com Deus e até a próxima com mais um vídeo no canal. Tchau!